Hi, my friend! Hoje vamos conhecer o pretérito em inglês, o Simple Past. Meu nome é Denilson, sou professor de inglês e vamos discutir como formar frases no passado em língua inglesa. O Simple Past descreve ações que ocorreram e não ocorrem mais. Veja os seguintes verbos: to speak, to work, to read. Agora vamos ver algumas frases no Simple Past. I spoke to Michael yesterday. You worked last weekend. We read our essays last class. O Simple Past tem uma flexão mais simples do que o Simple Present, que estudamos no nosso último vídeo. Vamos ver como flexionar verbos no Simple Past. No Simple Past, o verbo é flexionado igualmente para todas as pessoas do discurso. Vamos pegar, por exemplo, o verbo to work, trabalhar. No Simple Past, ele fica assim. Na primeira pessoa do singular, I worked. Na segunda pessoa do singular, you worked. Na terceira pessoa do singular, é a mesma coisa. He worked, she worked, it worked. Agora vamos para o plural. Na primeira pessoa do plural, we worked, nós trabalhamos. Na segunda pessoa do plural, you worked. E na terceira pessoa do plural, they worked. Então perceba que o verbo to work, flexionado no Simple Past, é igual para todas as pessoas do discurso. Outro verbo que vamos aprender agora é o verbo to leave. To leave significa deixar um local, ir embora, abandonar alguma localidade. E aí vamos lá, como que fica to leave no Simple Past? I left, eu saí. You left, você deixou o local. Na terceira pessoa do singular, a mesma coisa. He left, she left, it left. Na primeira pessoa do plural, we left. Na segunda pessoa, you left. E na terceira pessoa, they left. Então note o seguinte. No Simple Past, o verbo é flexionado da mesma forma para todas as pessoas do discurso. Será que todos os verbos são usados da mesma forma no Simple Past? Vamos agora aprender a diferença entre verbos regulares e irregulares em inglês. Então vamos lá. Como diferenciar os regular e os irregular verbs? É muito simples em inglês. Os regular verbs, em inglês, vão terminar com ed ou com d no Simple Past. Veja os exemplos. To work, worked. To stop, stopped. To study, studied. To invite, invited. To like, liked. Então perceba que todos esses verbos são regulares porque todos terminam em ed ou em d. Já os verbos irregulares ou irregular verbs, eles têm um final diferente de ed no Simple Past. Veja os exemplos. To leave, left. To go, went. To become, became. To feel, felt. To sing, sang. Então olha lá. Joan invited me to the party. I went to the party at 7. Então note que eu usei dois verbos aqui no Simple Past. Um regular, Joan invited me, e um na forma irregular, I went to the party. Agora você já sabe que nós devemos recorrer ao Simple Past para saber se um verbo em inglês é regular ou irregular. Vamos ver como formar frases no Simple Past. Vamos primeiro conhecer a estrutura das frases afirmativas ou affirmative form no Simple Past. Para construirmos orações afirmativas no Simple Past, utilizamos a seguinte estrutura básica: sujeito, subject, verbo ou verb e complement. Vamos ver algumas frases no Simple Past.
I planned a trip. James omitted some information. Donna made a prototype. The children fell from the tree. Nestes casos, construímos duas orações com verbos regulares, to plan, planned, to omit, omitted, e duas frases com verbos irregulares, to make, made, to fall, fell. Agora que conhecemos a forma afirmativa, vamos aprender a construir orações negativas no Simple Past. Para construir orações negativas no Simple Past, utilizamos a forma auxiliar did not antes do verbo. Observe as duas frases afirmativas. You worked a lot yesterday. She played volleyball last night. Para formar uma frase negativa, basta acrescentar o auxiliar did not entre o sujeito e o verbo, como nos seguintes exemplos. You did not work a lot yesterday. She did not play volleyball last night. Veja que na forma negativa, o verbo principal retornou para sua forma básica, worked, voltou a ser work, e played, voltou a ser play. Então, novamente, para construir orações negativas no Simple Past, basta acrescentarmos did not antes do verbo e voltar o verbo para sua forma básica. You worked, you did not work. She played, she did not play. Veja agora mais alguns exemplos de orações no Simple Past nas formas afirmativa e negativa. You studied hardly. You did not study hardly. Kevin came to the party. Kevin did not come to the party. They traveled last year. They did not travel last year. My boss spoke to me. My boss did not speak to me. Perceba duas coisas. O auxiliar did not foi utilizado para todas as pessoas do discurso e nas negativas o verbo voltou para sua forma básica. Será que existe a forma contraída para did not? Vamos ver isso a seguir. A forma auxiliar did not possui a short form didn't. Veja alguns casos. I did not choose the car. I didn't choose the car. Emily did not run alone. Emily didn't run alone. We did not visit the museum. We didn't visit the museum. It did not rain in the morning. It didn't rain in the morning. Ou seja, as formas did not e didn't são a mesma coisa e elas são empregadas para formar orações negativas no Simple Past. Agora, vamos aprender como fazer perguntas no Simple Past, as interrogative forms. Para construir perguntas no Simple Past, nós vamos utilizar a forma auxiliar did antes do sujeito. Observe as seguintes orações. You tried to read Macbeth. John answered the question. Para transformá-las em perguntas, basta acrescentarmos o auxiliar did em frente ao sujeito e voltar o verbo principal para sua forma básica, empregando o ponto de interrogação, como nos seguintes exemplos. Did you try to read Macbeth? Veja que eu coloquei o auxiliar did antes do sujeito you e voltei o verbo tried para sua forma básica try. Did you try? Did John answer the question? Novamente, eu coloquei o auxiliar did antes do sujeito John e voltei o verbo answer para sua forma básica answer. Did John answer the question? Nestes casos, o did no início das frases não tem significado em português. Esse did apenas indica que se trata de uma pergunta feita no Simple Past.
Did you try? Você tentou. Did John answer? John respondeu. E aí, para responder perguntas no Simple Past, podemos utilizar tanto did quanto o short form didn't. Vamos treinar um pequeno diálogo agora. Did you see Joanne yesterday? Yes, I did. Did you notice anything different? No, I didn't. Is she okay? Se você quiser, pause o vídeo e treine esse pequeno diálogo agora. Continuando. Observe que utilizamos nas respostas Yes, I did, No, I didn't, apenas os auxiliares did e didn't. Depois de conhecer a estrutura básica das orações do Simple Past, é interessante sabermos como usar esse tempo verbal em inglês. Então vamos conhecer the uses of Simple Past. Bem, o Simple Past pode descrever ações acabadas no momento definido. Então olha lá, Susan helped his son with the lesson yesterday, ou seja, ela fez algo ontem. My team played very well last semester. Então, meu time jogou muito bem em que momento? No último semestre. Este tempo verbal também pode descrever fatos que ocorreram antes do momento da fala. E aí podemos usar expressões when ou while. Veja os exemplos. The ant worked while the cicada sang. É uma fábula bem conhecida, né? Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava. Robert helped her sister when she asked. Então olha lá, ele ajudou a irmã quando ela pediu. E o Simple Past também pode descrever hábitos ou situações passadas. When I lived in London, I didn't have any car. Whenever someone walked past the gate, the dog barked. Então veja que em ambos os casos, usamos aqui o Simple Past para falar sobre hábitos ou situações que ocorriam no passado. Agora, para resumir o que vimos hoje, vamos ver o Simple Past do verbo to play, que significa jogar, brincar, tocar, etc. Na Affirmative Form, nós temos play, conjugado com o played para todas as pessoas. Na Negative Form, nós acrescentamos didn't antes do verbo e voltamos à forma played para a forma básica play. I didn't play, you didn't play, etc. Já para formar perguntas ou interrogative form, nós acrescentamos o auxiliar did antes do sujeito. Did you play? Did he play? Did she play? E por aí vai. E aí chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos juntos. Hoje nós conhecemos o Simple Past, que é um tempo verbal que em inglês descreve ações que ocorreram e não ocorrem mais. Os verbos no Simple Past são conjugados do mesmo modo para todas as pessoas do discurso. Para formar orações negativas, usamos o auxiliar did not e sua forma contraída didn't. Já para formar perguntas, nós utilizamos o auxiliar did antes do sujeito da oração. E hoje aprendemos a diferença entre verbos regulares e irregulares em inglês, lembrando que os regular verbs terminam em ed ou em d no Simple Past. Espero que você esteja gostando do nosso trabalho, curta o nosso vídeo, deixe seus comentários, sugestões para as próximas aulas e no próximo vídeo nós vamos fazer uma breve revisão sobre os Simple Tenses, Simple Present, Simple Past e os Continuous Tenses, Present Continuous e Past Continuous. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.